manifestar a sua unção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a você que tem sido um ajudador dessa obra. Através das suas doações, nós temos mantido esta casa aberta. Que você que puder ajudar nesta noite com uma oferta, abra a sua carteira Pix e faça uma doação em nome de Jesus. O Pix da igreja é o CNPJ 37684 074 1000 contra 02, CNPJ 37684 074 1000 contra 02. Esse é o Pix da igreja, que você pode fazer aí a sua doação e que o Senhor possa aí abençoar e recompensar a sua vida mais e mais em nome de Jesus. Pastor, eu quero ajudar, você pode aí fazer seu Pix, nós vamos estar em oração, abençoando a sua vida. Obrigado você que tem ajudado e o Senhor vai continuar abençoando. Precisar da máquina do cartão, estamos aqui em nome de Jesus. Enquanto você faz a sua doação em nome de Jesus, eu quero abençoar, eu quero orar por você e o Senhor vai continuar prosperando em nome de Jesus. Deixa eu abençoar em nome de Cristo. Pai, eu abençoo a vida de cada dizimista, abençoo a vida de cada ofertante, de cada pessoa, Pai, que tem ajudado a esta igreja. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor venha derramar a tua presença sobre cada pessoa e que ela possa ver os bens do Senhor na terra dos viventes. Assim, Senhor, eu abençoo a cada um com teu poder e eu declaro, Pai, as portas abertas, a prosperidade, a vida abundante que o Senhor tem preparado em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus, amém? Que Deus abençoe você que fez, em nome de Jesus. Pode se assentar, por favor, em nome de Jesus. É isso aí, Deus é bom. Deixa eu avisar você, abra sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías não, 1 Reis. 1 Reis, capítulo de número 19. Eu estive na terça-feira em São Paulo, no encontro de um congresso de pastores, foi uma bênção, e eu trouxe para você unção, trouxe para você palavra, a presença de Deus, amém? E eu quero que você receba. Nós vivemos por fé e não vivemos por vista. Deixa eu avisar o pessoal que dia 31/8, 31 agora, final do mês, eu vou estar na Assembleia de Deus. E agora, Senhor? Na Assembleia de Deus, restauração, deixa eu ver se é restauração de vidas. Eu vou estar comunicando nos próximos cultos, mas eu já quero avisar que vai ser um congresso jovem. Deus tem feito uns negócios jovens aí, irmão. Dia 30, não, eu quero pegar o nome da igreja. Eu não lembrei, eu esqueci o nome da igreja. Vamos lá. Assembleia de Deus. Senhor, me ajuda. Não, eu não postou. É a Assembleia de Deus lá na Zona Norte, só sei. Eu só sei que é uma Assembleia de Deus restaurando vidas, eu acho. E na semana que vem eles me mandam o banner certinho e nós vamos estar divulgando. Vai ser no sábado, aonde Deus vai estar operando em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor. Deixa eu só explicar para você. Diante de uma grande vitória, nós precisamos entender que logo após essa grande vitória vêm as batalhas. E é nesse momento de batalhas que nós precisamos, nós não podemos abaixar a guarda. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim, ó, não abaixa a guarda. Quando a vitória vem. O problema de muitas pessoas é que quando a vida dela começa a melhorar, ela abaixa a guarda. Ou quando ela tem uma grande vitória, ela abaixa a guarda. Ou diante de um grande sucesso, ela abaixa a guarda. Nós estamos em jejum, irmão, e nós estamos em guerra. Isso é normal acontecer. Amém? Ô pastor, é normal? Claro. Nós estamos 40 dias de jejum. Entrei no 11º dia. Eu vou contar para você, no dia dos pais, eu continuei o meu jejum. Eu não encerrei não, porque era dia dos pais e alguém ia me levar para comer um churrasco, que não me levou, mas eu não fechei o jejum. Amém? Continuei no jejum. Fui para São Paulo, no evento de pastores, continuei no meu jejum. Encontrei um pastor que eu conheci, de Belo Horizonte, da Igreja Beta,
e logo mais estarei visitando eles lá em Belo Horizonte. E ele me chamou para almoçar. Ele falou assim: vamos almoçar? Eu falei: pastor, eu estou em jejum. Meu propósito de jejum vai até 6 horas da tarde. Ele falou: você vai ficar por aqui? Eu falei: vou ficar por aqui. Ele falou: ah, então tá bom. Aí eu falei: deu 6 horas. Eu falei: agora eu vou jantar, né? Aí eu jantei mais ou menos porque eu peguei o ônibus errado. Eu fui parar em Paraisópolis, lá no meio da favela. E eu falei: e agora, Senhor? Eu perdi 40 minutos só andando dentro do bairro. E aí depois eu fui pegar o metrô. Quando eu fui pegar o metrô para pegar o ônibus, já estava em cima da hora. Então, a minha janta, o meu término de jejum foi um crepezinho que me passaram a perna, que eu comprei um grande e me deram um pequeno. Esse foi o meu término de jejum. E uma barra de não é de, eu acho que é de cereal, mas de whey protein, de proteína. Falei: pelo menos eu tenho que, depois uma garrafa de Gatorade, que depois eu comecei a passar mal dentro do metrô. Falei: ô Jesus, segura aí, que eu tenho muita obra para fazer, não vou morrer agora não, né? Pastor, e aí? Esse foi meu término de jejum. Glória a Deus. E aí, pastor? Nós estamos em guerra, nós estamos em batalha espiritual, nós estamos em propósito. E as trevas, elas não estão felizes com aquilo que nós estamos fazendo. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Nós estamos em consagração. Um pastor amigo meu me ligou desesperadamente na terça-feira pedindo ajuda, e eu não sabia o que era. Nós fomos lá auxiliá-lo, e eu quero até trazer isso para você, daqui a pouco você vai entender. Irmão, foi 4 horas de libertação. Falei: pastor, ainda bem que o senhor pediu ajuda, porque ele falou assim: olha, pastor, eu sou aqui a polícia militar e você é a Rotan. Eu tive que chamar a Rotan para me auxiliar nessa libertação. Irmão, foi esposa e marido e esposa no processo de libertação. Na libertação, eu falei assim para ele, falei: pastor, faz tempo que eu não pegava um desses, eu já estava com vontade de pegar um desses, de pegar, eu lá orando, o irmão William não sabia quem ele ajudava, se ele ajudava eu, se ele ajudava o pastor, porque a mulher manifestada com legião, ex-umbandista, o marido também, ex-umbandista. E aí, pastor? Aí eu orando para ele lá na cozinha, quem estava me ajudando, irmão, era o filho deles, que estava com a mão estendida, de 9 anos, na intercessão, na retaguarda. Olha, irmão, nós precisamos trazer os nossos filhos, fazer um projeto para os nossos filhos, amém? Depois eu explico mais sobre isso. E aí, na hora da libertação, eu falei: vamos, demônio, manifesta. Ele manifestou e jogou eu para o alto. No que jogou eu para o alto, coloquei de joelho. Veio o William, eu falei: sai, William, deixa eu aqui libertar. E aí a pessoa lá voltou meio em si. Ele falou: pastor, eu te machuquei. Eu falei: claro que não, irmão, aqui eu tô em forma aqui, né? Ainda bem que algum tempo atrás eu já fazia academia ali. E eu falei assim: rapaz, faz tempo que eu não pegava um desses bravos assim que... Ele falou: pois é, pastor. Eu falei: ainda a gente precisa no trabalho de libertação. Liguei para ele ontem, ele me ligou, passou o feedback, falou: meu pastor, eu estou passando o feedback aqui da família. E ó, que ele não é da nossa igreja, ele é de outro ministério. E ele falou: para mim, irmão, não tem esse negócio de placa não, é para libertar, vamos libertar, amém? Glória a Deus. E aí, pastor, melhor que a pessoa esteja aqui, que eu sei cuidar. Mas como eu sei que ele cuida e ele está na mesma linhagem a um filho espiritual meu, amém? Ele falou assim: pastor, eu falei: então tá bem cuidado. Mas ele me passou o feedback, ele falou: pastor, a família tá bem, o pessoal tá bom, a mulher foi para o culto ontem, ela tá bem, não teve mais, foi fazer curso, tá indo, eu estou cortando algumas coisas, vamos aprumando, depois nós vamos lá fazer uma visita, nós vamos tomar um café. Eu falei: nós vamos lá tomar um café, vamos fazer uma visita, dar a continuidade no processo da libertação, amém? Deus está fazendo, quem está entendendo, diga glória a Deus. E muitas vezes, irmão, depois de uma grande vitória, existe a grande guerra. Nós tivemos o evento dos jovens aqui, que foi uma bênção, o que Deus ele fez aqui, uma equipe abençoada que auxiliou, outras que ficou na intercessão daquilo que Deus fez. Claro que o diabo ele vai se revoltar, amém? Mas nós precisamos entender isso aqui. Eu ouvi essa pregação do Benny Libcher,
ele é um americano do Jesus Scooter, e eu quero passar para você o entendimento que eu tive, porque eu vejo necessário em nome de Jesus. Amém? Nós, como igreja, nós somos um veículo de avivamento para as nações. Nós, como igreja local. E a nossa forma de avivamento, irmão, não é somente dar glória a Deus, aleluia, bater palma, gritar, não, é de curar os enfermos, expulsar os demônios, repreender as obras do inferno. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós estamos aqui, você veio aqui na igreja para você ser encorajado a usar esse poder. Você está aqui para ser encorajado, para usar a autoridade do nome de Jesus. Você ficando na sua casa, você não tem esse encorajamento. Você consegue esse encorajamento quando você dá ouvido à palavra de Deus e quando você está perto de pessoas encorajadas. Amém? Eu quero mostrar para você que muitas vezes nós achamos que somos capazes de resolver problemas sozinhos na nossa vida. Às vezes nós achamos que somos capazes de vencer batalhas sozinho na nossa vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim, olha, você precisa de coragem. Dessa forma você não tem coragem nem aqui nem na China, irmão, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder, amém? Diga, você precisa de coragem. Você precisa estar aqui encorajado. Amém? Eu conversei com um jovem um dia e eu disse para ele, irmão, você viu algum culto lá na igreja dizendo para você, a nossa vida está difícil, não vai, Deus não sei o quê, coitado de nós. Você já ouviu nós dizendo isso, algum culto aqui? Pelo contrário. Eu disse para esse jovem, eu falei, pelo contrário, quando você foi para a igreja, você se sentiu bem, você se sentiu encorajado no teu trabalho, encorajado na sua casa, encorajado no seu relacionamento. Aqui na igreja você se sente encorajado a uma mudança de vida, pois o Senhor nos deu essa autoridade, o Senhor nos deu esse poder. Mas entenda, diante de uma grande vitória, você não pode baixar a guarda. Diga, diante de uma grande vitória, você não pode abaixar a guarda. Diante de uma grande derrota, você não pode abaixar a guarda. Amém? Diga, você vem para a igreja para ser encorajado. Há uns cultos atrás, eu fiz uma oração aqui, né? E algumas pessoas ficaram até bravas comigo, outras saíram até da igreja por causa dessa minha ação. Pastor, como assim? Na hora da oração eu falei, irmãos, levante a mão. Teve pessoas que nem a mão levantava, ficava assim. E eu falava, levante a mão, igreja. E aí eu desci do altar e algumas pessoas que estavam com a mão cruzada, eu forcei, peguei a mão dela e falei, levanta a mão. O outro irmão, falei, levanta a mão também. Teve pessoas que entendeu e teve outras que se chateou e saiu da igreja. Às vezes nós somos encorajados e nós não entendemos que nós estamos sendo encorajados. Nós precisamos, às vezes, de um empurrão. O seu familiar precisa de um empurrão para estar aqui. Sabe aquele teu filho, aquela tua filha que não está vindo na igreja? Aquele teu irmão, aquela tua irmã, aquele teu vizinho, aquela tua amiga? Não é para você abandonar ele e falar, ele que se vira. Não, é para você encorajá-lo a estar aqui. O diabo está movendo, criou-se uma mentira para roubar a coragem desta pessoa e ele está conseguindo e muitas vezes está usando você, muitas vezes está usando eu para que nós não possamos encorajar esta pessoa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ah, pastor, eu já falei. Ah, pastor, eu já chamei. Ah, pastor, eu já liguei. Ah, pastor, eu não falo mais. Você não fala mais e o Satanás vai ficar falando. E se você não fala, o diabo fala. Se você não encoraja, o diabo tira a coragem dessa pessoa e leva essa pessoa a uma depressão. Nós precisamos, o Senhor nos chamou para que nós possamos ser pessoas que encorajem outras pessoas. Nós tenhamos coragem de impor as mãos e expulsar os demônios. Coragem para lutar pela nossa casa. Coragem para tirar alguém. Coragem para falar para ela assim, estou passando na tua casa a tal hora e você vai para a igreja. A pessoa ela fica desencorajada. Ela coloca uma vergonha e a vergonha traz desencorajamento. Você já ouviu alguém dizer para você
Ah, eu estou com vergonha de ir lá na igreja por causa daquilo que aconteceu. É demônio. Desencorajando essa pessoa. Colocando a vergonha, colocando a timidez. Principalmente quando alguém passa por um processo de libertação. Eu fiquei feliz em ouvir esta mulher, o relato do pastor dizendo que a mulher e o marido foram para o culto depois do processo de libertação de 4 horas. Um processo de libertação de 4 horas. Estava ela lá, pastor, ela veio para o culto, o marido veio para o culto, eles estão firmes. Falei, é isso aí. Uma criança de 9 anos perguntando o que é demônio. Eu tenho que explicar, porque ele sai de uma religião, ele entra para outra e tudo para ele é confuso, mas ele entende, Deus é maior. Pastor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor uma criança de 9 anos de idade. A primeira coisa que Jesus ele disse para Pedro, Pedro, tu me amas? E qual que foi a resposta de Pedro? Sim, eu te amo. E o que Jesus disse para Pedro? Não, nós demos errado. Ele não diz apacenta as minhas ovelhas. Primeiro ele diz apacenta os meus cordeiros. Cordeiros são as crianças. Para depois ele dizer apacenta as minhas ovelhas, nós precisamos ensinar a palavra para as nossas crianças. Depois ele fala apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. E nós vamos fazer alguns projetos relacionados a isso. Amém? Por isso que você precisa encorajar o seu filho a estar na presença de Deus. Você precisa encorajar o seu filho a orar. Você precisa encorajar o seu filho a ler a Bíblia enquanto ele está debaixo do seu telhado, enquanto ele está debaixo do seu senhorio, enquanto ele está debaixo da tua autoridade paternal, maternal. Você precisa encorajá-lo a servir ao Senhor, pois está escrito, ensina a criança o caminho que deve andar, porque quando ele crescer não se desviará dele. Não tem esse negócio, não, eu não vou na igreja, não, você não vai, você tem a sua escolha própria. Não, você não tem escolha própria, você vai para a igreja, você querendo ou não querendo, depois que você completar a sua maioridade, você sabe qual é o caminho que você tem que seguir, mas enquanto você está aqui, eu vou te ensinar assim, 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 assim. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas você precisa encorajá-lo. E como você encoraja? Através da tua ação. Mãe, o teu filho está vendo você de joelho dobrado. Mãe, o teu filho está vendo você ler na Bíblia. Mãe, o teu filho está vendo você ouvindo louvor. Ou o teu filho está vendo você brigar, está vendo você xingar, está vendo você assistindo coisa que não deve nas redes sociais, assistindo um filme que não influencia em nada, pelo contrário, influencia para a maldade, influencia para outras coisas. Nós já cortamos em casa a patrulha canina. Não vai assistir mais. Na época da Manu, já não assistia. Aí vem o segundo filho, a gente vai mudando a forma, mas a gente vai percebendo que fica agitado, fica bravo, fica isso, fica mordendo, cortou. Eu me lembro da época que a minha filha assistia. Se alguém puder me trazer água, eu vou ficar muito agradecido, porque o meu jejum fechou às 18, tá, irmãos? Amém. Glória a Deus. Minha filha assistia um desenho quando era pequeno chamado A Doutora Brinquedo. E eu não tinha visto nada de mal no desenho. Doutora Brinquedo, tal, bonitinho. Mas um dia eu vi que os brinquedos se escondiam, os brinquedos, eles... Eu lembrei um negócio agora na faculdade. Que os brinquedos, eles paravam, eles ficavam normal quando um adulto aparecia. E quando o adulto saía, os brinquedos falavam, conversavam. Eu falei, oxi, tá cortado, vamos cortar também. Que negócio é esse dos brinquedos? Conversar quando os adultos não estão e quando os adultos estão. Eu dei uma risada aqui porque a professora de criminalística estava dando uma aula. E ela explicou, gente, às vezes você tem que se dar uma de louco, né? Aí ela estava falando do meu amigo imaginário, né? Por exemplo, meu amigo imaginário está aqui agora. Eu falei, oxe, professora. Tá não, porque eu cheguei e ele tem que sair.
A professora entendeu, né? Eu falei, ô, tá aqui não. Cheguei, ele tem que sair, né? Então, nós precisamos encorajá-lo. Teu filho precisa ver você lendo a Bíblia. A melhor forma de você encorajar os seus filhos é através da sua ação. Mas não, só vê gritaria, só vê briga, só vê xingamento. Não, irmão. Nós precisamos entender. O diabo, ele quer roubar a coragem de nós. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga, o diabo quer roubar a coragem de nós. A coragem de vir à igreja. A coragem de dizer, eu sou de Jesus. Sabe, meu irmão, às vezes o diabo ele faz propostas, ele usa até o marido ou a esposa, dizendo assim, ou você escolhe essa igreja, quando a pessoa fala, igreja é Jesus, não tem como. Não tem como você separar Jesus da igreja, não, Jesus é a igreja, amém? Aí a pessoa fala assim, ou você escolhe essa igreja, ou você escolhe eu. A pessoa tem coragem, ela precisa ter a coragem de falar, não, eu escolho a igreja, eu escolho Jesus. Sabe por quê? Porque se você escolher essa pessoa você não vai conseguir mudar. Mas se você escolher Jesus, Jesus pode mudar essa pessoa. Você não entendeu, irmão? Eu vou falar de novo. Se você escolhe essa pessoa ela nunca vai mudar. Mas se você escolhe Jesus, você escolhe a igreja, Jesus é capaz de mudar esta pessoa. Amém? Glória a Deus. E às vezes você precisa ter coragem. Coragem para dizer, como o apóstolo Paulo, eu não me vergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Custou muito caro para você viver uma vida desencorajada. Custa muito caro, irmão, você viver uma vida desencorajada. Você perde muitas coisas. Às vezes nós estamos desencorajados a abrir um negócio porque nós temos medo de abrir um negócio, achando que esse negócio não vai dar certo. Primeiro segredo para você saber que esse negócio é de Deus, faça um jejum. Apresenta um jejum diante de Deus. Você apresentou um jejum diante de Deus, apresentou essa situação, veio alegria ao teu coração, vai firme que Deus está contigo. Mas a pessoa já está desencorajada nesse ponto. Pastor, mas nessa nação, com esse governo que a gente tem... Irmão, eu conheço um homem que foi sustentado por 3 anos, não tinha nem chuva. Num lugar que nem água caía, ele foi sustentado. Nós precisamos viver da fé. A primeira coisa que o diabo faz para uma pessoa ficar desencorajada é ela acreditar em mentira. Então ele cria uma situação que é uma mentira, você acredita nessa mentira, e você se torna uma pessoa desencorajada. Porque aquilo que você acreditava que não era possível, você passa a acreditar sendo possível. É uma mentira que se torna uma verdade. Quem está entendendo, diga amém. Você se torna uma pessoa desencorajada. Aquilo que você falava, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Agora você já está dizendo, não vai dar certo, não vai dar certo. Tem pessoas que provou grandes dons de Deus, estava firme, hoje já não está mais. Por quê? Porque acreditou numa mentira do diabo. Um sentimento deixou entrar no coração, um pouco de ferimento entrou no coração dessa pessoa. Vamos ler aqui, 1 Reis, capítulo de número 19. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga, não abaixe a guarda. Quando você abaixa a guarda, a ofensa entra. Diga, quando você abaixa a guarda, a ofensa entra. Você sabe aquela pessoa que tudo que você fala fica ofendida? É uma pessoa que anda de baixa guarda, de guarda abaixada. Amém? Vamos lá. Sabe aquela pessoa que ela se ofende com tudo? É uma pessoa que anda de guarda abaixada. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim, sabe aquela pessoa que se ofende com tudo? É uma pessoa que anda de baixa guarda. Que anda de guarda abaixada. Aí se trava a língua. Você vai falar para a pessoa assim, nossa, teu cabelo tá... Ai, meu cabelo tá feio. Não, mas só falei do cabelo.
Você fala, nossa, esse vestido, ai, eu tô gorda. É uma pessoa que anda de guarda abaixada. Uma pessoa que se ofende com tudo. Todos os pensamentos que vêm, e eu vou dizer para você como manter a guarda alta, amém? Acabe fez saber Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como totalmente, 1 Reis 19, como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e lhe disse, assim me faça os deuses outro tanto de certo, que amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a de um deles. E o que vendo ele, se levantou para escapar com vida e se foi a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu o ânimo da morte, e disse, já basta, toma agora a minha vida, pois já não sou melhor do que os meus filhos, os meus pais. E deitou, e dormiu, e deitou, debaixo de zimbro, o ânimo da morte, tomou agora a minha vida, tá, 5. Deitou-se e dormiu debaixo de zimbro, e eis então, o anjo tocou e disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que na sua cabeceira estava um pão cozido, brasa e uma botija de água. E comeu, bebeu e tornou a deitar. E o anjo tornou a segunda vez e tocou e disse, levanta e come, porque muito será o seu caminho. E levantou, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse, que fazes aqui, Elias? Vamos parar. Olha o versículo de número... Vamos lá, olha aqui para mim, por favor. Então, o Elias, ele acabou profetas de Baal, no capítulo de número 18, versículo de número 22. Os profetas de Baal estavam lá, adora o Deus, o Deus que responder com fogo, esse será o Deus. O Deus de Israel respondeu com fogo e ele acabou com eles totalmente. 350 por um homem. Agora, uma mulher ameaçou o profeta Elias e ele ficou com medo dessa uma mulher. Você está entendendo que quando você acredita numa mentira, ela passa a ser tanta verdade que você se torna uma pessoa desencorajada? Ele destruiu, ele matou, com uma queixada, 350 homens, sozinho. Ele fez fogo do céu cair, o fogo, no capítulo 18, depois você lê, esse fogo lambeu, consumiu o holocausto. Agora uma mulher veio e ameaça ele, dizendo, olha, se os deuses não fizeram outro tanto como você fez com os profetas de Baal, amanhã a tua mão vai estar na minha. Esse homem fugiu. Quando você abaixa a guarda, você acredita na mentira e a mentira passa a ser verdade e você se torna uma pessoa desencorajada. Não abaixa a guarda, irmão. Se ele tivesse mantido a guarda levantada, a história seria outra. Pastor, e como eu tenho que manter a minha guarda alta? Nunca subestime o poder de uma boa refeição e de uma soneca. Esse é o primeiro passo. Não está escrito na Bíblia. Está aqui, eu vou mostrar para você. Primeira coisa, como você recuperar as suas forças espirituais. Não abaixe a guarda, irmão. Nunca subestime o poder de uma boa refeição e de uma boa soneca. Versículo de número 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que o anjo do Senhor tocou e disse o quê? O que o anjo disse? Primeiro ele dormiu e depois ele comeu. A primeira coisa que uma pessoa ela faz quando ela começa a entrar em depressão é o quê? Parar de comer. Ela começa a parar de comer. Ai, eu estou sem fome. Ai, eu não como. Subestimamos a espiritualidade do mundo físico.
Você precisa se alimentar, irmão. Você precisa se alimentar. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga, você precisa se alimentar. Temos que fazer jejum? Temos. Estamos fazendo. Mas você precisa se alimentar. Teu corpo, ele precisa de vitamina. Irmão, no que manifestou aquele bicho, aquele demônio, na vida daquele homem, que pegou com força. Se eu tivesse cansado, o pastor já havia 3 dias que estava em batalha. 3 dias em batalha com a família. Que ainda eu briguei com ele e falei assim, por que você não mandou seus jovens para o culto dos jovens da minha igreja? Foi ou não foi, irmão? Não, os irmãos não viram você chacoalhar a cabeça. Fala com a boca. Fala, pronto. Agora os irmãos ouviram. Eu falei, ô irmão, por que você não mandou seus jovens para o culto dos jovens lá na minha igreja? Eu falei, cadê teu ônibus? Olha o regional falando. Eu falei, cadê? Ô pastor, é que eu estava na guerra aqui, não sei o quê. Eu falei, mas você não tem líder, não? Eu falei, depois você vai pedir para me mandar os meus lá? Eu vou mandar. Mas os seus poderiam ter sido, é que eu assisti, eu vi, foi uma benção, mas faltou seu jovem. Aí ele parou, falou, não, eu não vou pegar muito no pé teu não, mas tudo bem. Ele falou que estava em 3 dias em guerra, irmão, 3 dias ele estava cansado, esgotado. Quando nós fazemos libertação, eu vou explicar isso no curso de libertadores. Quando nós fazemos libertação, a primeira coisa que o diabo, principalmente quando é legião, é vários demônios, a primeira coisa que ele tenta fazer na vida de uma pessoa é cansá-lo, cansar o libertador. Esgota as energias, sai um, entra outro, sai um, entra outro, sai um, entra outro, sai um, entra outro. E se o libertador ele não tem esse discernimento de espírito, daqui a pouco ele está cansado e o que é para sair, o chefe de tudo não sai. Então, não subestime o poder de uma boa refeição e de uma soneca. Você precisa dormir bem. Às vezes a pessoa está lá 3 horas da manhã, acordada. Eu não consigo dormir. Toma um chá de camomila. Faz um chá de valeriana. Você precisa descansar o teu corpo físico, porque saco cansado não para em pé. Amém? Às vezes eu também estou cansado. Eu cheguei, quando eu era mais jovem, 18 anos, eu ficava acordado, para cima, para baixo. Mas eu via que quando eu estava cansado, o culto não fluía. Mas quando eu estava descansado, o culto fluía. Mas também não é para ficar dormindo o dia inteiro, porque quando você dorme o dia inteiro, o teu corpo fica cansado. Eu estou dizendo, boa soneca que descansa o seu corpo. Quem aqui dorme bastante e depois acorda com o corpo todo quebrado? Levanta a mão. Você precisa dormir o que é necessário, precisa comer também. O que você come? Sardinha. Tudo bem? Bom, mas que mais? Salsicha. Tudo bem? Mas não é uma boa comida. Faça o seu arroz, faça o seu feijão, coloca uma salada, um tomate, um alface, uma carne, se não tem carne, põe ovo, uma proteína, uma batata. Quer comer miojo e quer parar de pé. Diga para a pessoa que está do seu lado que o teu corpo precisa de vitaminas. Pastor, mas aí eu tomo um remedinho ali? Irmão, isso aí é tudo farmácia. Não resolve nada. As vitaminas estão nas frutas, legumes. Quem está entendendo, diga amém. Segundo, sai para passear, irmão. Mas não em dia de culto, amém? Sai para passear, mas não em dia de culto, amém? Ou gente que gosta de escolher dia de culto para sair, para passear. Não, irmão. Você tem aí, mas sabe qual que é a desculpa que muita gente usa? Não tenho dinheiro. Irmão, você pode pegar ali no parque, no lago, pode sentar ali.
olhar o vento. Algo que recarrega as suas energias, tira o pé, pisa na terra, vai soltar pipa, vai correr. Amém? Olha o irmão lá, soltar pipa. A outra falou que podia estocar, porque eu não posso falar olhar o vento. Vamos falar, olhar o vento bater nas árvores, pronto. Amém? Sai um pouquinho das telas. Vira para a pessoa que está do seu lado e sai um pouquinho das telas. Pega um dia, vai para o parque do bairro, fica lá sentado, pé na areia. Depois dá o bicho, compra uma agulha, tira o bicho. Amém? Ah, mas eu não tenho tempo. Mas o que você faz com o seu tempo quando você tem? Nada. Pois é, não recupera as energias. Glória a Deus. Segundo ponto, sempre mantenha um pé na água. Pastor, o que é um pé na água? Na presença de Deus. A água representa a presença de Deus. Tem gente que quer resolver os problemas sozinho. Aí, como eu falei agora há pouco, aí a pessoa, ela faz uma e não faz o outro. Aí ela para de orar, ela para de ler a Bíblia. O nosso homem espiritual, ele também precisa de alimento. Diga para a pessoa que está do seu lado, o teu homem espiritual precisa de alimento. Eu fiz uma pergunta lá no grupo, só 3 pessoas respondeu no grupo da igreja. Tem gente que não está fazendo jejum. Tudo bem, não vou brigar e não vou matar ninguém. Eu sei de mim. Eu sei do meu propósito, da minha responsabilidade que eu fiz diante da igreja. Amém? E eu sei a minha capacidade. E eu disse, irmão, pelo menos se você estiver fazendo os 40 dias de desafio, para mim já está valendo. Faz os 40 dias de desafio. Quem fez o de hoje, levanta a mão. Não lembra. Porque tem gente que vai ler no final do jejum. Não, irmão, é para ler no começo do jejum, irmão. Que é o do dia. O desafio de hoje era você ligar para alguém e dizer palavras que Deus colocou na sua boca, que essa pessoa é de Deus, que você possa ser um instrumento da mão do Senhor. Mas nem isso você está conseguindo fazer. Desafio de 40 dias para levantar a tua fé. Tem gente que não tem nem coragem de abrir o grupo da igreja para ver o que o pastor postou de mensagem. Mantenha o pé na água, irmão. Irmão, eu não estou jejuando aqui à toa. Se for uma terra que não está dando fruto, eu troco de terra. Eu aprendi na reunião de pastores, não gaste a tua unção e a sua energia em terra que é infrutífera. Para entendedor, meia palavra basta, amém? Eu não vou gastar minha energia, minha unção em terra que é infrutífera. Se o Espírito Santo de Deus falar para mim, ele me mostrar, essa terra está infrutífera, eu vou para outra terra. Outro lugar, outro estado, para mim não tem. Mas a colheita precisa acontecer. Porque eu estou me sacrificando, eu estou orando, eu estou buscando, estou fazendo a minha parte como pastor. E você, como ovelha, está fazendo a sua parte? Pergunta para o irmão que está do teu lado, e você, como ovelha, está fazendo a sua parte? Um rapaz na faculdade olhou para mim e falou assim, olha lá o pastor, hein? Na hora do recreio. Na hora do recreio, hoje ele olhou para mim e falou, olha lá o pastor, hein? Ia pegando dízimo. Aí começou a zoar comigo, né? Olha o tênis dele, ó como eles reparam. Quando eu estava com o tênis furado, falava que eu estava com o tênis furado. Quando eu estava com o meu tênis, eu não tenho vergonha não, viu, irmão? Quando eu estava indo para a faculdade de tênis furado, falava que eu estava com o meu tênis estava furado. Quando meu carro estava sujo, falava que o meu carro estava sujo. Já lá, não lava o carro.
O carro é meu, eu lavo a hora que eu quiser. E você não cuida da minha vida. Aí quando o pastor, ele compra um tênis, aí olha para mim e fala, lá o pastor tá roubando dízimo, comprou um Adidas, um Nike. Eu falei, você é membro da minha igreja? Você devolve o dízimo na minha igreja? Então cala sua boca. Que eu não tenho responsabilidade de prestar conta para você. Os membros da minha igreja eu tenho. Ficou quieto. Lá aceita todos? Eu falei, aceita. Pode ir lá você. Aceita todos? Aceita. Eu falei, mas só o céu que não aceita. A igreja aqui eu aceito, mas o céu não. Ele ficou quieto. Aí, lá, a professora começou a rir. Que a professora me acompanha no meu Instagram. Professora do trabalho. Mas por que o senhor está dizendo isso? A minha parte, eu digo para eles, sabem que eu estou em jejum, que eles me acompanham. Um está chegando lá e falando, a paz do Senhor, pastor. Fala, paz do Senhor. Sua bênção, pastor, que Deus te abençoe. Fazendo a minha parte. Aí chega outro. É engraçado, irmão, se o pastor anda com a roupa feia, com a roupa suja, mal vestido, não vou nessa igreja que o pastor é miserável. Não é? Aí o pastor anda de roupa boa, anda de carrão, aí olha o pastor e fala assim, lá, o pastor está roubando. Vai para o inferno, irmão. Você não é ovelha, não. Você é bode. Você tem que se alegrar, irmão. Não, você tem que se alegrar. Amém? Porque assim como é o pastor e as ovelhas, irmão. Amém? Glória a Deus. Você não entendeu, irmão. Assim como o pastor e as ovelhas, eu quero uma igreja próspera, eu quero você próspero, eu quero você vestindo bem, eu quero você comendo bem, eu quero você prosperando, andando de carro bom, eu quero isso, por isso que eu me entrego, por isso que eu jejuo, por isso que eu oro, por isso que eu subo ao monte, por isso que eu busco, eu vou viajar, eu vou para congresso, eu vou para isso, eu vou para aquilo, às vezes eu nem como, mas eu vou para buscar, porque às vezes não tem condição nem de comer, mas eu vou. Para que você possa ser abençoado. A minha parte, como pastor, eu estou fazendo. Eu te repreendo porque eu te amo, porque eu quero ver você próximo. Se eu pego na sua mão para você levantar, é para você ser encorajado a estar no culto e participar. Glória a Deus. Para ser diferença, para que as pessoas venham de fora e falem que igreja top, que povo top, é um povo que ora, é um povo que bate palma, é um povo que canta, é um povo que obedece o seu pastor. Era assim que acontecia na minha igreja em São Paulo, em Garaçu do Tietê. Todas as pessoas, até o meu sogro, mandou mensagem de Dia dos Pais e mandou a seguinte frase para minha esposa: manda um feliz Dia dos Pais para o meu querido e amado genro. E quando o Lincoln foi casar com a Tainara, ele olhou para ele e falou assim: eu quero que você seja igual ao Abraão. Se você for igual a ele, você já está bem. Só não estava, não ouviu? Cadê a Tainara? Você ficou sabendo dessa ou não? Não está sabendo hoje. Falou desse jeito. Mas por que, pastor? Por causa do caráter. Ele foi na minha casa, o meu sogro foi na minha casa em São Paulo, e eu disse para ele: na minha casa você não entra com bebida. Se você quiser beber, você bebe lá fora. Falei para o meu sogro. E eu falei assim: e se você vier aqui para me dar trabalho, eu não vou ficar com ninguém para o hospital. Porque você não veio aqui para dar trabalho, você veio aqui para ver a sua neta. Então não me dê trabalho. E o horário do culto é tal horário. E se você quiser, você vai. Se você não quiser, a chave está aí e a geladeira está trancada. Tô brincando, falei da geladeira trancada, falei agora, mentira. Isso eu não falei não. Falei, o horário do culto é tal, nosso culto nós vamos para a igreja, esse é o horário que eu vou para a igreja, se o senhor quiser a gente está indo,
Se o senhor não quiser, pode ficar por aí. Minha esposa está de prova. Falei desse jeito. E ele respeitou. Ele, o Bisa, respeitou. Bebiam lá fora. Sarava a bebida lá fora. Chegava em casa, inteirinho. Participou dos meus cultos. Horário de culto, eu não falei, não. Irmão, faz o culto aí que o meu sogro está em casa. Não. Estou indo para o culto. Eu também vou. Foi para o culto também. Na hora que ele precisou, que a esposa dele atual precisou, a quem recorreu? A fé, pedindo ajuda em oração. A nós. Ora, porque ela está entubada. Saiu da intubação. Através das orações. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Então vira para a pessoa que está do seu lado, diga, não abaixa a guarda, irmão. Boa soneca, uma boa comida. Amém? Sempre mantenha o pé na água, na unção, na oração. Faça a sua parte. Fala. Faça a sua parte. Diga, faça a sua parte como ovelha, irmão. Não fica reclamando lá, vai estar difícil. Faz o que o pastor está falando, caramba. O irmão ia falar até o caramba ali. Glória a Deus. O pastor, ele contou uma história interessante. Irmão, quando você estiver sobrecarregado, você precisa encontrar água na presença de Deus, na oração. Quando você pisa o pé na água, quando você pisa o pé no chão, você descarrega as energias. É por isso que a praia, o pessoal fala que quando você pisa o pé na areia da praia, você descarrega, amém? E você precisa pisar com o pé descalço na presença de Deus. Cada área da minha vida que eu estou desencorajado é porque estou sendo alimentado por uma mentira. Qual é a área da sua vida que você está se sentindo desencorajado? Financeira? Espiritual? Sentimental? Ou todas as áreas da sua vida? Se é todas as áreas, pode ter certeza que existe uma mentira aí que você está acreditando. Qual é ela? Vou dar um exemplo para você. Eu não posso. É uma mentira. Essa mentira que você alimenta do eu não posso, faz com que você se torne uma pessoa desencorajada. Agora, quando você quebra essa mentira, você fala, eu posso, porque está escrito, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Você se alimenta da verdade. Quando você se alimenta da verdade, você se torna uma pessoa encorajada. Eu nasci para sofrer. O salmista Davi, ele foi vítima, ou melhor, ele foi fruto de um relacionamento extraconjugal. Olha quem foi Davi. E por que você acha que você não é capaz de ser alguém? Por causa do local que você nasceu, ou porque da forma que você foi gerado? Por que você ainda fica acreditando nessa mentira? O salmista Davi, ele disse o seguinte, de uma forma muito terrível eu fui gerado, e em pecado concebeu a minha mãe, e olha no que ele se tornou, no maior rei que já existiu, em todos os tempos, em Israel. E não era porque ele era pastor de ovelha que ele se inferiorizava. Porque ele estava lá no pasto. E lá no pasto ele dava o seu melhor ao ponto dele matar um leão, ele matar um urso e defender as ovelhas. Responsabilidade dele. Mas se ele acreditasse numa mentira, ele ia ficar lá sentado, meu pai não me ama, minha mãe não me ama, olha, eu estou largado aqui, eu estou abandonado aqui, olha, ninguém me dá, ninguém me ajuda, meu pai não me ajuda, temos 7 filhos, os 6 filhos recebem dinheiro, os 6 filhos é ajudado pelo pai, os 6 filhos é ajudado pela mãe, e eu aqui, olha, eu sou um pastor de ovelha, ninguém me olha, ninguém me ama, ninguém me quer. Você está acreditando numa mentira. E essa mentira desencoraja você.
Mas Davi fez ao contrário. O que Davi fez? Senhor, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O rei, estava eu lá sentado lá na pedra, lá tocando harpa. O que ele estava fazendo? Ele estava fazendo o quê? Ele estava cantando, diga cantando, tocando. Enquanto Davi estava cantando e tocando, você fica chorando e murmurando e reclamando. Dizendo que você é um coitado. Eu vou dizer mais uma vez, cada área da minha vida que eu estou desencorajado é porque estou sendo alimentado por uma mentira. Se você crê em uma mentira, você será uma pessoa desencorajada. O Elias, ele acreditou numa mentira. A mentira que ele acreditou que Jezabel poderia matá-lo. E ele se tornou uma pessoa desencorajada ao ponto de pedir a morte. Caiu numa depressão. Terceiro ponto para mim terminar. As pessoas mais desencorajadas são aquelas que andam sozinha. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: as pessoas desencorajadas são aquelas que andam sozinhas. Não pode permitir ficar sozinho e isolado, irmão. É por isso que você tem que vir para a igreja. É por isso que você tem que participar dos grupos, dos cultos, das atividades. Pedir ajuda. Pastor, eu estou passando por uma luta. Pode orar por mim? Estou passando por uma dificuldade. Entra numa guerra, numa batalha comigo. Você precisa pedir ajuda, irmão. Não é feio, não é vergonhoso, não é humilhante você pedir ajuda. Mas o diabo fala para você: não liga para o pastor, não. Você tem que vencer isso sozinho. Não liga para o teu líder, não, de célula, porque você precisa vencer isso sozinho. Você vai ligar para a Tainá? Para que você vai ligar, irmão? Você precisa vencer isso sozinho. As pessoas que se isolam se tornam uma pessoa mais desencorajadas. Você está sendo humilhado porque você não liga pedindo ajuda. Em oração, consagração, em jejum, mas você precisa fazer a sua parte. Quando você abaixa a guarda, você fica isolado. Eu vou contar uma história para você que Jesus, ele chegou. E às vezes a gente tem que dizer para as pessoas assim, ó, estou orando por você, irmão. Deus colocou você no meu coração, estou orando porque está acontecendo assim, assim, assim. Não sei se faz sentido, mas eu estou orando por você. Encoraje outras pessoas. Eu dei o exemplo do pastor que me ligou desesperadamente, ligou para todo mundo. Naquele dia meu celular deu problema. Se você quiser me ajudar a comprar um celular. Porque eu até estava dizendo para minha esposa, né? Que o celular do pastor, ele é um meio de trabalho. É uma ferramenta de trabalho. Eu arrumei um lá. Falei, mas é momentâneo. Porque um monte de gente liga para o pastor, e aí? E não consegue. Hoje a igreja aprendeu. Pastor próspero, igreja próspera. Pode ficar tranquilo, irmão. Ó. Eu faço ação judicial, peças judiciais, dou assistência judiciária. Também invisto no pouco. Eu faço pouco se tornar muito. Amém? Eu faço pouco se tornar muito. Como? Não sei, Deus faz. Ele é comigo. Vou fazer um curso de
corretor de imóvel. Que isso, pastor? O senhor está inspirado. Vou fazer. Vou vender imóvel. De quem? Seu. E vou ajudar você a comprar o seu. Ninguém falou glória a Deus, amém? Vou ajudar você a comprar o seu e eu vou ganhar a minha porcentagem. Não vou fazer de graça, já fica sabendo, porque o trabalhador é digno do seu salário. Amém, glória a Deus. O pastor, ele contou um testemunho que ele foi para um congresso. Ele foi convidado lá na Califórnia para pregar num congresso. E ele pregou, abençoado. No final do congresso, os jovens do louvor chamou eles para uma partida de basquete. Presta atenção. Aí os jovens falaram assim: pastor, é o grupo de louvor contra os pastores no basquete. Vamos ver quem ganha? Os pastores foram despreparados. O grupo de louvor massacrou. De lavada. Massacrou os pastores no basquete. O pastor saiu dali humilhado. Humilhado, triste. E aquilo ficou marcado na vida dele. Aí, essa igreja novamente chama ele no ano seguinte para um congresso. E ele disse para assim: pastor, vamos marcar por o senhor um congresso. Mas no final do congresso, depois, logo após, nós vamos ter aquela partida. O senhor topa uma revanche? Aí o pastor falou: claro que eu topo uma revanche. Ele falou assim, que o dia do nascimento, o dia do nascimento do filho, o dia do casamento não foi tão importante como o dia dele ver o time derrotado. Porque ele foi humilhado. Ele falou, claro, ele não estava nem aí, ele fez uma pregação, ele falou que nesse dia de congresso, ele fez uma pregação de 20 minutos, falou, vamos para o jogo. Porque ele queria restaurar a honra dele, amém? Mas ele falou o seguinte: nós fomos humilhados, eu preciso pedir ajuda. E aí ele ligou para um amigo dele que é jogador de basquete profissional. A igreja lá não sabia, ele sabia. Ele falou assim, pegou o telefone e falou assim: ô fulano, essa semana Deus me colocou você no coração. Eu estava pensando em você. O que você acha de você viajar comigo? Para nós passarmos um tempo junto. Ô, glória, vamos passar sim, pastor, um tempo junto. Eu estava pensando de passar um tempo junto com você lá na Califórnia. O que você acha? Ô, Califórnia, coisa boa, pastor. Ele falou assim: então, eu vou ter um congresso no dia tal, lá na Califórnia. Vamos junto? Leva os seus tênis de basquete. Também, se surgir uma oportunidade ali, a gente joga. Chegou o dia do jogo, foram lá jogar. Ganharam de lavada. A equipe não sabia que ele era profissional. A dos ministros de louvor. Ganhou de lavada. E ele só falava assim, ele falou, eu não coloquei a mão na bola. Eu só falava assim, ô fulano, faz de 3. Fulano, faz uma de 4. Aí fazia. Fulano. E ganhou de lavada. Profissional. E ele disse o seguinte: eu não fui mais humilhado porque eu pedi ajuda. Você entendeu ou não? Ele disse para nós, pastores, peça ajuda. Eu dei um exemplo que aconteceu com um pastor amigo meu aqui. Na hora que ele contou esse testemunho, eu disse hoje para o pastor, eu disse, pastor, não se sinta humilhado. Você é um homem de Deus. Naquele dia você estava cansado. E você tomou a decisão certa
de entrar em contato comigo. Falei, você entrou, tomou a decisão certa. Estou aqui para te ajudar. Conte comigo. Quando ele viu que ele não ia conseguir, o Espírito de Deus falou, liga para o pastor Abraão, que ele vai vir te ajudar. Mas eu vou dizer para você, irmão, ele não falou para mim que era libertação. Como eu sou uma pessoa que quando alguém me liga, eu desesperadamente para socorrer, eu saí desesperadamente para socorrê-lo. Quando eu cheguei lá, falei, o que aconteceu? Faz 2 minutos que ela dormiu. Falei, que é libertação, ele é bravo o negócio, pastor. Eu falei, vamos lá. Peça ajuda, irmão. Você precisa pedir oração, mas você também precisa falar o porquê você está orando para alguém. Vou falar de novo. Você precisa pedir oração, mas você também precisa falar o porquê você está orando por alguém. Ô Pedro, essa noite o diabo pediu para te malhar como trigo, mas eu roguei por ti. Você viu Jesus? O que ele fez? Ele falou porque ele estava orando por Pedro. E nós precisamos encorajar outras pessoas. Estou orando por você, por causa disso. Não sei se vai, mas eu estou orando nesse sentido pela sua vida. Glória a Deus. Não abaixe a guarda. Não acredita numa mentira. Porque quando você acredita na mentira, você se torna uma pessoa desencorajada. E outro ponto, se alimente, irmão. Se alimente bem. Descanse bem. Tira um momento para descansar. Tanto emocionalmente, passeia, sai, vai. O que te energiza isso? Faz. Mas não esqueça de vir para a igreja. Não tira o pé das águas, amém? Tenha suas responsabilidades no culto, tenha suas responsabilidades na igreja. Mas não tira os seus pés das águas. Se você for num restaurante, me convida, que eu vou junto. Eu gosto de energizar a minha vida e comer uma comida boa também com você. Amém? Os irmãos não deram glória a Deus, só 3, mas eu tomo posse desses 3 em nome de Jesus. Segundo ponto importante para você guardar. Valorize o esforço que nós estamos fazendo. E faça a sua parte como ovelha. Amém? Porque de boca cheia eu falei para o rapaz, eu sei o sacrifício que eu estou me sacrificando pelo meu povo. O que eu estou fazendo. Você é da minha igreja? Você dizima na minha igreja? Se você não dizima, então cala a boca. Meu negócio com eles é nessa altura. Eu posso ir lá, vai. Vou lá te assistir, me assiste. Então, valorize, irmão. Honre. Porque Deus sabe que às vezes nós viajamos para ouvir uma palavra, muitas vezes sem recurso financeiro, que a gente às vezes abre mão de uma refeição, justamente para que nós possamos trazer essa madeira, trazer essa unção, muitas vezes trazer essa presença de Deus para as nossas vidas, para a nossa igreja, para você principalmente, porque o que nós queremos é que você seja curado, próspero, usado por Deus, encorajado a encorajar outras pessoas em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os teus olhos, curva a sua cabeça em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pela tua unção, que nessa noite, Pai, essa pessoa ela possa sair daqui encorajada. Senhor, que essa pessoa ela possa entender, Pai, que quando ela está acreditando a Deus uma mentira, essa mentira, Pai, faz essa pessoa se tornar uma pessoa desencorajada. Aonde Deus ela deixa de se alimentar, aonde ela deixa, Senhor, de se alegrar, ela se entristece, ela desanima, ela fica com a guarda baixa, e o diabo vem e destrói a vida dela. Mas hoje, Pai, o Senhor nos deu uma grande revelação, um grande entendimento. Precisamos nos alimentar bem, precisamos descansar e não podemos tirar os pés das águas, que é a tua casa, que é a tua presença, e precisamos aprender a pedir ajuda. Senhor, essa pessoa muitas vezes está sendo humilhada porque ela não consegue pedir ajuda.
o orgulho entrou no coração. Ela se acha capaz de vencer sozinha essa batalha, mas o diabo está humilhando. E apenas uma palavra, Pai, essa pessoa ela pode ser abençoada. Como aconteceu com Pedro, que lançou a rede. Quando Jesus falou, lança a direita, ele ouviu a voz e ele prosperou. Pai, em nome de Jesus, que nós também possamos ter essa coragem de falar para outros irmãos, o porquê estamos orando, em qual sentido estamos orando, para que essa pessoa ela saiba que nós estamos orando. Assim como eu, como pastor, eu digo a esta igreja que eu estou em jejum, eu estou em consagração, eu estou em oração, eu me esforço, eu oro, eu busco. Pai, nós subimos ao monte, nós consagramos, passamos noite, Pai, orando, intercedendo por a vida da tua igreja, para que a tua igreja seja próspera, para que o teu povo, ó Pai, ele seja um povo encorajado, curado pela tua palavra, Senhor, para que a tua glória, a tua unção se manifeste sobre a tua casa, Senhor, em nome de Jesus, que hoje essa pessoa ela possa sair daqui encorajada, Senhor, que ela venha romper esta barreira e repreender esta mentira, como diz a tua palavra, Pai. Eu os abençoo para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Diga obrigado, Senhor, porque eu tomo posse da tua bênção, desta palavra no meu coração, em nome de Jesus, e eu declaro que a partir de hoje, eu serei um encorajador e uma pessoa encorajada, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Encorajador, mãe, pai, irmão, seus filhos precisam ver você orando, seus filhos precisam ver você se apresentando diante de Deus, assistindo louvores, buscando a presença do Senhor. Encoraje os seus filhos também a orar, antes de dormir, a ler a Bíblia, leia um versículo com eles. Seja um encorajador, em nome de Jesus. E quando você estiver orando por alguém, você fala assim, estou orando por você em tal propósito, assim, 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 eu sei que Deus vai transformar a sua vida. No domingo, eu vou trazer para você uma mensagem que também falou comigo, a respeito de ciclo, circuito e círculos. Ciclo, circuitos e ciclo. É ao contrário, é ciclos, ciclos. Ciclos são fases, estação, tempo da nossa vida. Círculos são o meio aonde nós estamos. E circuitos são estratégias geográficas que Deus utiliza para que nós possamos frutificar. Eu vou no domingo essa mensagem que, como falou comigo, vai falar o coração de vocês também. Amém? Em nome de Jesus. Levante a sua mão direita para os céus. Querido Deus e Pai, eu dispenso o teu povo da tua casa, mas não da tua presença. E eu te peço, Senhor, leva o teu povo para casa em paz e segurança, aguardando, livrando de todo mal. Livra, Senhor, do homem sanguinário, do roubo, da bala perdida, e guarde todos, ó Pai, debaixo da tua proteção. Senhor, e que todas as mentiras que vêm contra a vida desta pessoa, eu ordeno que caia por terra, e esta pessoa, Pai, viverá um momento, um tempo abundante, assim como o Senhor foi profetizado na minha vida, Pai. Senhor, lá naquela reunião pastoral, aonde, ó Deus, aquele homem, aquele pastor, ele disse, é um novo tempo para esta igreja, para as nossas vidas, para esse ministério. Eu sei, ó Pai, que o Senhor tem coisas extraordinárias para continuar fazendo. Senhor, que a graça, a paz e a consolação do teu Espírito, ó Pai, possa estar sobre a vida do teu povo. Assim, Senhor, eu declaro uma bênção explosiva sobre essa vida esta semana, e que o socorro venha, Pai, em nome de Jesus. Diga, eu recebo esta vitória, eu recebo essa bênção em nome de Jesus.